Pode gravar. Podemos começar, então? Pode. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Então, mais uma da nossa edição de 2021, né? Nossa sexta aula da educação continuada, certo? Hoje com algumas novidades, como vocês bem podem ver aqui nosso primeiro slide, certo? Bom, só para lembrar o pessoal em relação à anuidade 2021, certo? Isso é muito, muito importante. Quem não contribuiu, por favor, seria interessante para que a gente consiga manter muitas coisas sendo feitas na nossa sociedade, certo? Como houve esse recrudescimento tão importante em todo o Brasil, né? Só para relembrar aquilo que foi feito a partir do dia 18 de março de 2020, as recomendações ainda seguem ali no nosso site, se alguém quiser, certo? Bom, pessoal, nós temos frente a essa situação toda que está ocorrendo, né, apesar de ser abril, né, nós tivemos uma reunião do colegiado da SBNC agora no último dia 31 de março, para falar, entre outras coisas, sobre o Congresso Brasileiro. E aí, por unanimidade, apesar de estarmos em abril, o nosso Congresso ser em novembro, a gente decidiu, por unanimidade, fazer online. Algumas coisas, deixar claro, ninguém gosta de coisa online, né? Exceto uma que outra reunião aqui, agora um congresso online é muito melhor a gente sentar, ainda mais em Florianópolis, que é uma cidade maravilhosa, a gente senta, come um camarão, come um peixe, toma um vinho, mas infelizmente não tem como, especialmente sabendo que nós estamos vacinados, nós estaremos totalmente vacinados, porém, o pessoal de apoio provavelmente não vai estar, e a gente não sabe como é que está a situação. Resolvemos, então, infelizmente, fazer online. A gente poderia ter feito assim, postergado, feito um monte de possibilidades, mas a gente decidiu fazer online por unanimidade, certo? Isso acarreta várias coisas que nós estamos revisando, especialmente a comissão organizadora lá de Florianópolis, mas também com toda a SBNC, que depois, posteriormente, vão ser colocados para todo mundo, certo? Isso implica em provas e etc. Tá? Muito bem. Então, nossa sexta aula hoje é educação continuada, só a gente falar em relação a online e on demand, né? Como a gente já conversou várias vezes, os não sócios não pagam, os sócios não pagam, obviamente, os não sócios, eles podem se inscrever como sócios ou eles têm um custo por aula, sendo que o pessoal da ABN, da ABMFR, da ABS, tem um custo reduzido de pelo menos 50%, certo? Assim também vale para as aulas on demand, ou seja, aulas gravadas deste ano ou do ano passado. A gente entra na SBNC, educação continuada, a gente pode assistir às aulas antigas e às aulas atuais, certo? O 2020, 2021, certo? Quem não for da SBNC tem um custo, certo? E quem é da SBNC em dia não tem custo nenhum, certo? Então a gente pode ver, por exemplo, aqui aulas de 2020, certo? Aulas de 2021, temos quase todas elas, exceto a última, demora um pouquinho, nós estamos tentando melhorar isso, e também podemos pesquisar, pelo menos por época, por mês, este tipo de coisa que se quer, aulas de eletroencefalo, eletromio, etc., a gente vai melhorar isso aí com o passar do tempo, tá certo? Então, assistir às aulas gravadas, como eu falei para vocês. Aulas de abril já estão sendo colocadas, sempre colocamos aquela história da identificação do paciente, né, da pessoa, muito cuidado com isso, como a gente sempre falou, certo? E agora nós temos uma novidade, que a partir deste mês, nós teremos patrocinadores, nós temos agora 2 já confirmados, pelo menos mais 3 estão em vias de confirmaram de boca, mas estão ainda em trâmite burocrático, certo? Então, nós queremos agradecer a Candel, Equipamentos e Suprimentos Médicos, e a PH Pharma, a Pharma Brasil, pelo apoio que está sendo dado, certo? Então, a gente tinha combinado também que nós colocaríamos os logos dele, e quem quisesse poderia colocar uma pequena vinheta. E eu vou colocar essa pequena vinheta da Pharma Brasil, certo? Como está sendo colocado aí.
Muito bem, e indo adiante, então, vamos para aquilo que interessa no dia de hoje, né? Terminologia do eletroencefalo em paciente crítico, terminologia da ACNS, versão 2021. O que mudou? Então, vamos com o palestrante Dr. Luiz Otávio Caboclo e com o moderador Dr. Carlos Eduardo Silvado, certo? E semana que vem nós temos arbovirose e acometimento do sistema nervoso periférico, Dr. Otávio Lins e doutora Karina Leme, certo? Então, pessoal, muito obrigado, desculpe ter demorado um pouquinho e vou parar minha apresentação e deixar o Silvado e depois ir adiante com o Caboclo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença para discutir esse assunto. Eu acho que vai ficar bem claro para vocês a importância dessa nova terminologia que o Luiz vai apresentar para a gente. Todo mundo que está acostumado a dar laudos de eletro em UTI, estados de crises epiléticas, estados mal não convulsivos, sabe da dificuldade de se qualificar e se quantificar os achados. Isso variava de uma pessoa para pessoa, e se num grupo, que geralmente é muito comum, o laudo de um dia é feito pela outra pessoa do outro dia, isso tinha diferenças que não eram bem importantes. Isso dificultava também muito a gente poder valorizar o levantamento dessas informações e interpretar o que trazia. A Academia de Neurofisiologia Clínica Americana tem um consórcio dos serviços que fazem eletroprolongado. Esse consórcio já se reúne há bastante tempo, tem um número infinito de exames gravados, e eles fizeram uma terminologia que, se não estou enganado, foi 2006, a primeira, e agora fizeram uma nova atualização. Então, a ideia é padronizar a quantificação, a forma de apresentar, e o Luiz vai apresentar isso de forma brilhante para a gente, para que todo mundo entenda isso, mas eu acho que o mais importante dessa reunião é o que se vai conversar a seguir. Essas reuniões têm um papel muito importante de jogar o assunto, mas a reunião, a conversa, a pergunta, o debate, a diferença é que é o mais relevante. Então, peço a todos vocês que assistam ela e que depois apresentem seus pontos de vista, apresentem suas dúvidas, concordem, discordem, é totalmente liberal, para que a gente tenha uma ideia mais precisa sobre como padronizar a terminologia que a gente vai usar isso. Junto com isso está saindo a terminologia de eletroencefalografia, que também vai ser publicado recentemente, que é uma padronização dos termos de eletroencefalografia, que o Pedro está coordenando isso também, e depois até ele podia comentar um pouquinho sobre isso. Luiz, é todo seu. Obrigado, Silvado. Deixa eu botar para apresentar aqui. Vamos ver se dá certo. Vocês já estão vendo a tela? Não. Ainda não. Está começando. Está começando, surgiu. Parei Agora. Opa! Ela demora um pouquinho no Meets. Vocês estão vendo? Ainda não, espera Não, um pouquinho. tu parasse, né? Ah, peraí. Tinha aparecido, Windows. eu acho que você tirou. Vamos lá. Tenha fé. Espera um pouquinho que... É. Está Aí. começando. Isso, deixa eu Vai acabar começar. aí. Ótimo, agora eu estou apresentando. Apareceu. Bom, muito obrigado, Silvado, pela apresentação. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Sim, estamos. Só Você tem tu que pôr põe no em modo modo apresentação. Eu não estou. Não, você só vai ver o teu. Tu vai ver só a tela. Tá vendo a tela, Otávio? Vocês estão Não vendo vai agora em modo de aparecer na apresentação? janela. Ainda não surgiu no modo apresentação. Você pôs aí? Eu pus. Tá uma latência, então. Ele está constando como no modo slide. Calma aí, eu vou pôr no... Eu tenho que pôr no modo... Não, normalmente você tem que entrar ali, depois que você entrou, você põe na apresentação. Your senão não entire entra. screen ou a window? O que eu ponho? A janela O inteira? screen. Você põe a apresentação na tua tela e aí você escolhe o screen. Vai aparecer tua tela, você põe no modo apresentação. Perfeito. Como estava Uma antes, só janela ou que uma por tela inteira. apresentação. Como tu quiseres, aí fica melhor, né? Agora, Isso, Acho que agora sim. agora Agora tá sim, apareceu. só dá Perfeito. um hide ali, ó. dá um hide. Isso. Vai Agora lá, tá tudo tudo, né? contigo.
Não, deu problema. Você raide a tela. Vamos lá. Voltou? Voltou, agora deu. Tá perfeito. Voltou a tela, perfeito. Perfeito, vai lá. É difícil, né? Mas vamos lá. Bom, muito obrigado, Silvado, pela apresentação. Queria agradecer também ao Marrone, aos meus colegas da SBNC, principalmente ao Pedro, a Thaísa, que nos fizeram esse convite, para falar sobre a terminologia de eletroencefalograma em pacientes críticos na sua nova versão de 2021. O que mudou, afinal? Bom, agora em 2021 foi publicada uma diretriz, uma nova versão da terminologia de EG em pacientes críticos da ACNS, a Sociedade Americana de Neurofisiologia Clínica. A terminologia de EG em pacientes críticos, ICU e EG, a proposta original foi publicada em 2005, lembrando que o EG contínuo começou a ser usado rotineiramente, principalmente nos Estados Unidos, nesse século, é algo relativamente recente. Então, em 2005, foi publicada a primeira terminologia, que foi atualizada em 2012, e essa que eu vou apresentar hoje é, portanto, a sua terceira versão. A versão que a gente conhecia mais, essa de 2012, que foi publicada em 2013, que inclusive eu, Silvado e a Thaísa traduzimos e publicamos na Journal of Clinical Neurophysiology, o que permitiu que aqueles menos familiarizados com o inglês pudessem utilizá-la. Bom, por que essa terminologia é importante? Porque quem trabalha com eletroUTI vai encontrar sempre esse contexto. Um paciente em coma ou com outra alteração da consciência, com insulto neurológico agudo, frequentemente. Luiz, desculpa um segundo, Luiz. É só para não aparecer que nós estamos gravando e aparecem outras pessoas. Pedro Nascimento, eu peço só, por favor, para desligar o vídeo, porque tá... Isso, obrigado, querido. Desculpa o incômodo, tá bom? Obrigado. Desculpa, Luiz. Imagina, é legal até, por enquanto, desligar os microfones e as câmeras para não ter problema. Depois, quando acabar, a gente volta. Bom, eu estava falando do paciente com alteração da consciência, frequentemente com insulto neurológico agudo, em que há um risco de crises e status epiléticos. E é nesse contexto que nós somos chamados à UTI para fazer um eletroencefalograma. E o eletroencefalograma pode ter um dos seguintes achados. Ele pode ser normal, o que é raro no paciente com alteração da consciência. Pode mostrar anormalidades inespecíficas, como ondas lentas, ou assimetrias, ou desorientação. Anormalidades epileptiformes esporádicas. De propósito, eu pulei o número 4 aqui, porque pode haver padrões ictais claros, como crises e ou status epiléticos. E toda a nossa dificuldade reside justamente no número 4, que são os padrões rítmicos e periódicos, que não são inequivocamente ictais, mas que podem, em alguns casos, ser ictais, e que frequentemente são incluídos num grande grupo de padrões conhecidos como contínuo interictal e ictal, que a gente vai voltar a falar mais para frente. Esse é o contexto no qual foi desenvolvida essa terminologia. E voltando à terminologia de 2012, ela nos mostrava que esses padrões, eles eram descritos de acordo com o termo 1 e um termo 2. Termo 1, a localização. Esses padrões podem ser generalizados, lateralizados, bilaterais independentes ou multifocais. E um termo 2, que é o padrão propriamente dito. PD de descargas periódicas, RDA de atividade delta rítmica, e SW de espícula onda ou onda aguda, onda lenta. Além da localização e da característica do padrão, existem modificadores que podem acrescentar dados importantes. Então, para a gente lembrar rapidamente, descargas periódicas são aquelas descargas em que existe um intervalo entre elas e que tem uma certa periodicidade, daí o nome periódico. A atividade delta rítmica são ondas lentas da faixa delta sem um intervalo entre elas. Espícula onda e onda aguda, onda lenta são espícula ondas ou onda aguda, onda lenta, com caráter repetitivo, sem, entretanto, configurar um padrão ictal inequívoco. Então, esses são os padrões rítmicos e periódicos que ocupam grande parte dessa terminologia. Bom, mas desde 2005, passando por 2012 e até agora em 2021, o que nós aprendemos a partir do conhecimento sobre esses ditos padrões rítmicos e periódicos descritos na terminologia? Primeiro, importante, nós aprendemos que a terminologia pode e deve ser usada. A confiabilidade interexaminador para o uso dos termos, ela varia de acordo com o termo. Ela é muito boa para a determinação, para a definição de crises, dos termos principais, 1, a localização, o 2, o padrão, e para o modificador mais S de Sharp, modificador agudizado, principalmente sobre as ondas lentas.
ela é substancial. Substancial quer dizer que é mais ou menos, né? Para os modificadores mais F de fast e mais R de rhythm, ou seja, os modificadores de atividade rítmica e atividade rápida, existe uma confiabilidade substancial. E ela é apenas moderada, leia-se por apenas moderada, ruim, na verdade, para a determinação do que é uma onda trifásica e também do que é um padrão em evolução. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de uma maneira geral, ela deve ser usada porque os principais padrões e a localização são bem reprodutíveis entre examinadores. Número 2, nós aprendemos que padrões rítmicos e periódicos podem ser associados a crises. Quais são os padrões associados a risco de crise em pacientes com alteração da consciência? Os LPDs, descargas periódicas lateralizadas, e BIPD, descargas periódicas bilaterais independentes. Alguns padrões são potencialmente associados a um risco de crise. É o caso do GPD, as descargas generalizadas periódicas, e do LRDA, atividade delta rítmica lateralizada. E aí vai depender da frequência desses padrões, da presença ou não de modificadores que tornam esses padrões mais associados a um risco de crise. E por fim, nós sabemos que o padrão de atividade delta rítmica generalizada não é associado a um risco de crise. Então nós aprendemos que o diagnóstico desses padrões no eletro nos ajuda a prever um grau alto de acurácia o risco de crise nesses pacientes. Isso foi resumido de uma forma muito clara nesse artigo de Rodrigues e Ruiz, que na verdade é um dos autores do consórcio de EG que o Silvado citou, e que mostra aqui um risco de crises que aumenta sempre com uma maior frequência desses padrões, mas que ele é bem definido no caso de LPD, principalmente se houver um modificador. No caso de GPD e LRDA, se houver um modificador e se a frequência for alta, e GRDA, mesmo com modificador, não há um risco aumentado de crises. Então, se destaca aqui para o risco de crise a frequência de 1,5. É muito comum e a gente vê isso na prática clínica. LRDA e GPD com uma frequência alta, acima de 1,5, está associado a um risco aumentado de crise. Frequências mais baixas, isso é muito menos claro. E, por fim, nós aprendemos que descargas periódicas ou padrões rítmicos e periódicos podem ter impacto no desfecho do paciente. Isso é super importante. Nós sabemos, por exemplo, que descargas periódicas lateralizadas estão associadas a um maior risco de epilepsia em pacientes que não tinham epilepsia no longo prazo, quando elas forem muito prevalentes, durarem muito tempo, ou tiverem esses modificadores plus, como, por exemplo, plus atividade rápida, plus F. E que padrões rítmicos e periódicos, de uma forma geral, podem estar associados a um pior desfecho, principalmente na dependência da frequência, frequências mais altas são mais associadas, e da carga, ou burden, ou seja, a quantidade de tempo no registro que nós observamos esses padrões. Então, tudo isso nos mostra que nós aprendemos muitas coisas com o conhecimento desses padrões, e o conhecimento desses padrões nos ajudam em várias decisões que nós temos que tomar com esses pacientes. Bom, chegando à terminologia nova, a terminologia de 2021. Alguns comentários. Primeiro, ela não deve ser usada em neonatos. Para neonatos, existe uma terminologia que é própria, que é específica dessa faixa etária. A definição de crise eletrográfica, status epilético eletrográfico, crise eletroclínica, status epiléticos eletroclínico, que não era definida na classificação prévia, na definição prévia, agora estão bem descritas, a gente vai falar rapidamente sobre isso. E devem ser baseadas nos critérios de Salzburg. Salzburg, que foram estabelecidos num consenso de status epiléticos na cidade de Salzburg, na Áustria, que todos nós já conhecemos, o critério operacional para o diagnóstico de status epiléticos não convulsivo, que traz aqui a frequência, sempre, um pouco de arbitrariedade, a gente vai falar sobre isso, de 2,5 Hz, descargas epileptórias com frequência de 2,5 Hz. Isso foi incorporado a essa terminologia. De forma geral, essa terminologia da ACNS é compatível com o glossário de termos usados em eletroencefalograma da IFCN, publicado em 2017, uma publicação que provavelmente vocês já conhecem, e que agora uma força-tarefa da SBNC traduziu isso. A gente deve, em breve, publicar essa tradução para facilitar o uso no Brasil. E, por fim, antes de começar a ver a terminologia, eu recomendo fortemente que vocês venham, isso está no artigo, tem esse link,
que é uma página que contém vários exemplos sobre esses padrões. Eu vou mostrar alguns nessa apresentação. Mas, enfim, o tema da apresentação é o que mudou. O que mudou nessa nova terminologia? Bom, houve muitas mudanças. Os autores separaram major changes, mudanças maiores, e minor changes, mudanças menores. São muitas. Essa aqui, gente, é só a tabela das major changes, as mudanças principais. Existe uma tabela desse tamanho com as minor changes. É claro que em meia hora eu não vou passar por todas elas. E eu escolhi alguns temas que são bem interessantes e bem controversos para a gente discutir, mas depois é claro que todo mundo pode trazer novas dúvidas. Começando com algumas major changes. Primeiro, com relação ao termo principal 1, lembra, o termo principal 1 é a localização, foi adicionado um termo, UIDP, para descargas periódicas unilaterais independentes. Vamos revisar aqui a questão da localização. Se nós temos descargas que são bilaterais, síncronas e simétricas, como nesse caso, máxima nas regiões anteriores, nós temos descargas periódicas generalizadas, GPD. Se as descargas são unilaterais, como nesse caso, descargas periódicas de um lado só, LPD, descargas periódicas lateralizadas. Se temos descargas periódicas em um dos lados e de forma independente, descargas periódicas, inclusive com outra periodicidade do outro lado, nós temos, na verdade, descargas lateralizadas que são independentes um hemisfério do outro. Portanto, descargas periódicas bilaterais independentes, ou BIPD, que já é um padrão mais raro do que GPD e LPD. Aqui um exemplo do artigo em que nós temos uma descarga aqui bem proeminente na região temporal posterior esquerda e com uma periodicidade diferente, descargas periódicas independentes na região parietal direita, portanto, BIPD. E essa é a novidade, se nós temos descargas periódicas em dois campos diferentes no mesmo hemisfério e com periodicidades diferentes, frequentemente com frequências diferentes, aqui na região anterior do hemisfério esquerdo, aqui na região posterior do hemisfério esquerdo, nós chamamos isso de UIPD, descargas periódicas unilaterais independentes. É uma descarga que são dois campos diferentes dentro do mesmo hemisfério. Aqui um exemplo do artigo, que nós temos uma descarga periódica lateralizada de alta frequência aqui na região frontal esquerda, e na linha média, que para efeitos práticos é considerado no mesmo lado, com uma frequência diferente. Portanto, dois campos independentes dentro do mesmo hemisfério, o IPD. E temos ainda um padrão que é mais raro ainda, que é o padrão multifocal, em que nós temos três campos de descargas periódicas independentes, sendo que pelo menos um em cada hemisfério. Então, nós temos que ter pelo menos dois em um hemisfério e um no outro. É um padrão muito, muito raro. Há coisa de poucos dias, eu estava discutindo essa terminologia com fellows do nosso hospital, da Albert Einstein, e eu comentei com eles, acho que eu nunca vi um padrão desse, né? Mas um dos fellows me corrigiu, porque nós vimos sim, tanto que o exemplo que está disponível no artigo da ACNS é um exemplo que a gente mandou para lá. Então a gente viu, mas acho que foi o único caso que a gente viu, porque é um padrão muito raro, né? Uma descarga periódica no frontal esquerdo, outra independente no frontal direito e outra independente no parietal direito. Três campos independentes. É muito raro, sinceramente, é a única vez que eu lembro de ter visto. Eu acredito que os autores viram muito pouco também, porque eles acabaram utilizando o nosso exemplo. Então, o que mudou, em termos de localização, nós incluímos agora o UI, de unilateral independente. Os padrões continuam tendo o mesmo nome. Porém, uma outra mudança major, uma outra mudança grande, foi a atualização de um desses padrões. O LPD agora inclui também o caso do LPD bilateral assíncrono. Vamos ver o que é isso. Bom, de novo, você tem uma descarga periódica aqui na região anterior do hemisfério esquerdo, lateralizada, nenhuma dúvida, o nome disso é LPD. Descargas periódicas lateralizadas, nesse caso, unilaterais. Aqui um exemplo da gente, né? Uma paciente com encefalite herpética, que nós conseguimos ver
descargas periódicas lateralizadas na região temporal esquerda. Vamos lembrar que para a gente chamar um padrão rítmico e periódico, sejam descargas periódicas, seja atividade delta rítmica, nós temos que ver 6 elementos consecutivos. Então, nessa página, nós vemos apenas 4. Por que vemos 4? Porque a frequência é baixa, né? 4 elementos por 10 segundos. Vocês podem acreditar, na próxima página continuava a mesma periodicidade, então isso é de fato um LPD. Mas alguém mais purista poderia dizer, não, eu não vi 6, não posso chamar de LPD. São 4, mas na próxima página continuava. Mas você pode ter uma descarga periódica lateralizada e ela incide nos 2 hemisférios, mas com uma assimetria clara de amplitude, como nesse esquema aqui do artigo. E nesse caso, são descargas periódicas lateralizadas, porém bilaterais e assimétricas. Mas por terem uma expressão muito mais clara em um hemisfério do que do outro, são chamadas de LPD e não GPD. Esse é o exemplo do artigo, que nós temos descargas aqui na região frontotemporal esquerda, com alguma expressão na região frontal direita. Nem achei esse exemplo muito bom. Trouxe um exemplo nosso que eu acho que é mais claro. De novo, descargas periódicas lateralizadas na região frontotemporal esquerda, com uma expressão clara, porém de muito menor amplitude, na região frontopolar direita. Então, descargas periódicas lateralizadas, bilaterais assimétricas. É importante reconhecer isso para não chamar isso aqui de GPD. Por quê? Porque quando a gente chama de LPD, isso traduz um risco que é definitivamente aumentado de crises. Isso pode orientar o tratamento, ainda mais se tratando de um padrão com uma frequência baixa, como esse é o caso. Mas a novidade é essa. Você pode ter descargas que aparentemente são independentes, como nós vemos aqui na região anterior do hemisfério esquerdo, e do hemisfério direito, descargas que não têm uma sincronia exata com o esquerdo, mas elas têm uma relação temporal fixa, ou seja, parece meramente haver um atraso de um lado para o outro. E esse atraso é fixo, mostrando que esse lado direito, na verdade, não é independente do lado esquerdo. Antes, alguns chamariam isso aqui de descargas bilaterais independentes, mas o mais correto é chamar de descargas periódicas lateralizadas, bilaterais e assíncronas. De novo, destacando o fato que elas são lateralizadas. Esse é um caso nosso também, que nós vemos aqui descargas periódicas no temporal esquerdo e de forma aparentemente independente no temporal direito, mas na verdade, de novo, existe na verdade um atraso que é fixo, um time lag entre o temporal esquerdo e o temporal direito. O direito não é independente do esquerdo. Portanto, são descargas periódicas lateralizadas LPD, porém bilaterais e assíncronas. É claro que às vezes a gente fica super na dúvida. Eu trouxe esse caso que é bem interessante. A gente vê descargas periódicas, nenhuma dificuldade em reconhecer a periodicidade, e elas são generalizadas para todos os efeitos. Mas elas têm uma amplitude bem maior na região temporal direita, quando comparada com a área homóloga contralateral. Portanto, é um caso que alguns chamariam de GPD e outros chamariam de uma descarga periódica lateralizada LPD bilateral assimétrica. Esse caso é um caso de Creutzfeldt-Jakob, que nós sabemos, na verdade, normalmente cursa com GPD. Então, com base no contexto clínico, acho que eu empurraria para o lado do GPD. Mas, de novo, para ser purista, é uma descarga periódica lateralizada, bilateral e assimétrica. Mas é um caso que pode suscitar discussões tranquilamente. Bom, essas foram algumas das poucas novidades que eu trouxe sobre as descargas e que eu não vou me estender mais, porque, como eu disse, são muitas e a gente não vai ter tempo de falar disso tudo nesses 30 minutos. Então, falando um pouco agora das crises, e a novidade é, nos primeiros parágrafos da terminologia de 2012, os autores se eximiam de mexer com crise. Eles falavam, não é papel dessa terminologia discutir critério de crise. Para isso, se refira a Young e colaboradores, 1996. É um artigo que todos citam como os critérios para a crise eletrográfica, e que usava um critério de descargas com frequência de 3 Hz. Mas, como eu disse, agora se incorporou a ideia dos 2000 Hz, principalmente a partir dos critérios de status, os critérios de Salvo. E nessa terminologia, a novidade é que eles discutem amplamente o diagnóstico de crise eletrográfica e crise eletroclínica.
Começando, então, com a definição do que são crises eletrográficas. Crises eletrográficas são definidas, então, como descargas epileptiformes com uma frequência média maior do que 2,5 Hz por pelo menos 10 segundos. Isso quer dizer que você precisa ver numa página de 10 segundos mais do que 25 descargas. Uma observação: as crises eletrográficas podem ser caracterizadas por descargas de contornos agudizados, que tecnicamente não devem ser chamadas de epileptiformes, porque tem uma duração maior do que 200 milissegundos, e que, portanto, não preenchem os critérios para uma onda aguda, muito menos para uma espícula. Portanto, tecnicamente não são epileptiformes. Mas se tiverem uma morfologia semelhante à descarga e ocorrer com uma frequência alta, mais do que 2,5 Hz, por pelo menos 10 segundos, ok, chamar de crise eletrográfica. E o critério B: qualquer padrão com evolução definida e durando mais do que 10 segundos. Leia-se por evolução um padrão em que há pelo menos duas mudanças sequenciais e inequívocas em frequência e ou morfologia e ou localização, sendo que essas duas mudanças têm que ocorrer na mesma categoria, por pelo menos 3 ciclos. Então, por exemplo, se você tem um LPD a 1,5 Hz, que depois evolui para 2 Hz, foi uma mudança, e que depois evolui para 2,5 Hz, foi duas mudanças, e cada uma dessas mudanças fica por pelo menos 3 ciclos, você pode dizer que houve evolução. E esse é um dos critérios para a crise eletrográfica. Vejam esse exemplo do artigo. Começa aqui na primeira página com um LPD com uma frequência aproximada de 2 Hz, mas a partir de um certo momento existe uma evolução clara de frequência, acelerando para 3, para depois 4 Hz. E aqui, na verdade, vão ser satisfeitos 2 critérios, porque já nessa página nós temos 3 Hz de frequência. Ou seja, não apenas houve uma evolução, que é o critério B, como houve também uma frequência maior do que 2,5 Hz, que é o critério primário, o critério A. Então, 2 critérios foram satisfeitos nesse caso. Uma palavra aqui sobre os 10 segundos que sempre gera discussão. Por que que nós precisamos de 10 segundos para definir uma crise eletrográfica? Esse é um critério claramente arbitrário. Os próprios autores da terminologia comentam: estudos futuros podem ajudar a determinar uma duração mínima mais apropriada, se houver uma mais apropriada. Lembrando que, para a definição de crise eletroclínica, os 10 segundos não são necessários, porque se houver uma correlação temporal entre o padrão epileptiforme e o quadro clínico apresentado pelo paciente, é uma crise eletroclínica que dispensa os 10 segundos. Os 10 segundos são necessários para o diagnóstico de crise eletrográfica. Então essa eu acho que é uma boa mudança, porque definiu de uma maneira clara o que é uma crise eletrográfica. É um critério que todos nós podemos usar com mais clareza. Da mesma forma, status epiléticos eletrográfico foi definido como crises eletrográficas por mais de 10 minutos contínuos ou com uma duração total de mais de 20% de qualquer período de 60 minutos no registro. Ou seja, se em 60 minutos mais do que 20% são preenchidos por crises eletrográficas, isto é um status epiléticos eletrográfico. De onde vieram esses tempos? Os 10 minutos vieram da definição de status epiléticos focal desperceptivo da publicação do Eugen Trinka, da ILAI, é o critério que nós usamos hoje, a classificação que nós usamos hoje para status epiléticos. Enquanto que esse cutoff de 20% foi baseado no consenso dos autores e mais em um estudo de Payne e colaboradores sobre carga de crise, seizure burden em crianças. Payne e colaboradores de Toronto mostraram que crianças que tinham mais do que 20% do registro ocupado por crises eletrográficas tinham um declínio no estado neurológico basal após o que eles chamaram de um status epiléticos baseado nessa carga de crise. Então, é interessante, de novo, porque isso foi baseado em dados mais robustos. A definição de status da Liga e a consideração de que uma carga de crise acima de 20% tem repercussão
clínica. Bom, e para terminar, uma vez que a gente definiu status eletrográfico e crise eletrográfico, um breve comentário sobre o contínuo ictal e interictal, que é sempre um tema bastante discutido quando a gente fala de elétron de UTI. Não havia nenhum comentário sobre o contínuo ictal e interictal na versão de 2012 da ACNS. E agora, eles têm vários comentários. Primeiro, contínuo ictal e interictal, na visão dos autores, é sinônimo com crise eletrográfica possível ou status eletrográfico possível. Possível, porque se for definido, não é contínuo ictal e interictal, é inequivocamente ictal. Mas se você acha que pode ser uma crise eletrográfica ou pode ser um status eletrográfico, mas você não pode afirmar isso, você está frente a um padrão que está dentro do chamado contínuo ictal e interictal. Trata-se de um termo eletroencefalográfico puro, não um diagnóstico, e, portanto, requer uma interpretação cuidadosa do contexto clínico. É um padrão que, pela definição, não se qualifica como crise ou status epilépticos. Até porque, se fosse, seria chamado de crise ou status epilépticos. Mas um padrão em que há uma chance razoável de que possa estar esse padrão contribuindo para a alteração da consciência ou causando outros sintomas e ou contribuindo para dano neuronal. Portanto, é um padrão potencialmente ictal. É aquele padrão que quando a gente vê no eletro de UTI, o intensivista pergunta para a gente, isto é um status epiléticos? A resposta é, pode ser, mas eu não posso afirmar. Pode ser uma crise eletrográfica, pode ser um status eletrográfico. Portanto, é um padrão do contínuo interictal e ictal. Esses padrões podem requerer um teste terapêutico. É a situação em que um teste com uma droga antiepilética, um fármaco anticrise, para usar o termo mais apropriado, se traz um resultado positivo, clínico, eletroencefalográfico, a gente vai concluir, então, que era mesmo uma crise ou era mesmo um status epiléptico. Portanto, é um conjunto de padrões em que o teste terapêutico muitas vezes é útil. E quais são esses padrões? Qualquer padrão de descargas periódicas ou de espícula-onda com uma frequência acima de 1 Hz, porém menor do que 2,5 Hz, por mais de 10 segundos. Ou, em outras palavras, mais do que 10 e menos de 25 descargas em 10 segundos. Por que menos do que 2,5 Hz? Porque se for mais do que 2,5, é crise, não é contínuo ictal e interictal. Então, aqui o exemplo esquemático do artigo, que nós temos, por exemplo, descargas periódicas com uma frequência maior do que 1 Hz, porém menor do que 2,5, no caso 1,2 Hz, 12 descargas periódicas em 10 segundos. Ou aqui embaixo, no caso de espícula-onda, 18 descargas em 10 segundos, uma frequência de 1,8 Hz. Se você vê isso por mais do que 10 segundos, você está num padrão do contínuo ictal e interictal. Aqui é um exemplo do artigo em que nós temos um LPD mais R, ou seja, com uma atividade rítmica embaixo do LPD, com uma frequência média abaixo de 2,5 Hz. Portanto, não é uma crise, mas em um paciente com alteração da consciência, prefaz o que a gente chama de contínuo ictal e interictal. Ou ainda qualquer padrão periódico de descargas periódicas ou espícula-onda com uma frequência baixa, maior do que meio Hz e menor do que 1 Hz, ou seja, uma frequência bem baixa, por mais de 10 segundos, com um modificador plus ou um caráter de flutuação. Então aqui, por exemplo, descarga periódica plus F de atividade rápida superposta, numa frequência baixa, ou mais R, plus R, uma descarga periódica sobre uma atividade rítmica, ou aqui as duas coisas, mais F e R. Ou ainda um caráter de flutuação, uma frequência baixa, mas que vai de 1 Hz para meio, depois volta a 1, depois vai para meio. Mas não podemos afirmar que é uma crise, mas é um padrão do contínuo ictal e interictal. Esse caso, por exemplo, começamos com um GPD com uma frequência de 1 Hz. Não é crise, e 1 Hz nem é um padrão do contínuo ictal e interictal. Acho que ninguém veria esse eletro aqui, pensaria com esta página numa crise eletrográfica. Porém, aqui começa a haver uma flutuação. Começa com Hz,
vai para 1,5, volta para 1, vai para 1,5. Não é uma crise, não tem critério para crise, mas faz parte do padrão do contínuo ictal e interictal. E na página seguinte, uma frequência flutuando entre 1,5 e 2 Hz, veja, está acelerando, e ainda um modificador mais R. Portanto, é um padrão do contínuo, mais provavelmente que tal que antes, mas ainda sem um critério para crise. É um caso que, por exemplo, poderia se pensar num teste terapêutico. Aqui um exemplo nosso, bem interessante, uma criança com encefalite, com LPD, que hoje a gente chamaria de bilateral assíncrono, né? Porque o direito tem um atraso em relação ao esquerdo, com uma frequência baixa, meio Hz, mas com modificador mais F muito bem definido, muito bem definido. Portanto, um padrão do contínuo. Não podemos afirmar que é crise, mas acho que todos nós responderíamos. Se perguntado se isso pode ser crise, a gente ia falar, pode ser. Eu não posso afirmar, mas pode ser. E, por fim, uma atividade delta rítmica lateralizada, com uma frequência maior do que 1 Hz por pelo menos 10 segundos, com um modificador plus, como, por exemplo, mais F ou mais S, ou um caráter de flutuação. Por fim, eu não vou nem falar das mudanças menores, a gente já acabou o nosso tempo, só destacando que são várias outras mudanças. Toda a parte de atividade base foi revista e completada. Com relação aos modificadores principais, foi acrescentado o conceito de Extreme Delta Brushes. O surto de supressão foi muito melhor definido, com a inclusão dos surtos idênticos ou surtos altamente epileptiformes. E os BIRDs também foram incluídos nessa terminologia. Então, por fim, eu queria dizer que naquele contexto do paciente com alteração da consciência, estudo neurológico agudo, com risco de crise de estados epiléticos, esses achados do eletroencefalograma, e particularmente esses padrões rítmicos e periódicos que geram tanta dúvida, o que nós vemos nesse eletro tem por objetivo único orientar o tratamento para melhorar o desfecho. A gente não falou de tratamento hoje, que não é o objetivo, mas sempre lembrar que a gente não fica estudando isso à toa. É para a gente entender melhor o que está acontecendo, para no final melhorar o desfecho e ajudar mais os pacientes. Muito obrigado pela atenção de todos, e eu acho que a gente agora fica aberto para perguntas com a coordenação do Silvado. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Foi uma excelente apresentação como opção. Eu acho que é um assunto que para várias pessoas é árido, principalmente o pessoal que não lida com eletro e UTI, né? Ele fica um pouco meio dissociado, aquele eletrocefalograma tradicional de consultório, mas eu acho que desse material que a gente viu, tem coisas que precisavam ser melhor definidas, e o critério de crise foi essencial que ele seja bem definido. Eu acho que o critério de ictal e interictal também foi muito bem definido, isso é bem importante. Agora, o que você acha dele ter marcado a crise com 2,5, se o padrão que se tinha antes era mais ou menos 2? Eles têm empurrado um pouquinho para a direita. Talvez seja por causa da valorização do ictal e interictal, senão não sobrava muito espaço para ele? Eu acho assim, Zilwada, esse número, lógico, ele tem um pouco de arbitrariedade, tem alguma evidência baseada em estudo, principalmente de repercussão metabólica de descargas com frequência um pouco mais alta, mas se a gente lembrar da definição mais antiga, classicamente utilizada lá de Young, ou até prévia, que falava de 3 Hz, você até jogou não para a direita, mas mais para a esquerda, né? Quando você vai para 2,5, em vez de 2, você, vamos dizer, você aumenta a especificidade para diagnóstico de crise. Claro que acaba diminuindo a sensibilidade, né? Ou seja, em outras palavras, se fosse 2, nós faríamos mais frequentemente o diagnóstico de crise eletrográfica, com o risco de tratar de forma mais agressiva pacientes que têm padrões que não são necessariamente quitais. Pior ainda, alguns padrões, e aí a gente tem que lembrar, claro, do GPD, como morfologia trifásica, que a gente vê em encefalopatia hepática, por exemplo, são padrões que não são nem sequer epileptiformes. Portanto, a discussão de consenso, e que é um consenso que precede essa terminologia, na verdade é um consenso que vem desde os critérios de Salzburg para status epiléticos, em que se definiu o critério de 2,5, a ideia é que seja sensível o bastante, mas não sensível demais.
Eu acho, a minha opinião, que 2,5 é bastante razoável, tudo considerado e levando em conta as evidências que a gente tem. Acho que 2,5 é bom. Eu acho que tem uma coisa também bem importante, que essa padronização vai permitir a gente conversar também com os intensivistas de uma forma mais objetiva. Porque sempre ficava aquela dúvida que tinha um padrão que era periódico, se é crise ou não. Hoje a gente tem um critério mais definido do que é crise e o que não é. E essa definição do ictal e interictal também abre um espaço muito interessante para aqueles pacientes que, para nós, eletrocefalografistas, você não consegue confirmar que é um estado de mal, mas você sabe, não é agora, mas daqui a pouco pode ser. Exato. Esse pessoal nós podemos fazer um tratamento menos agressivo, não com anestesia, mas um tratamento mais com antipilético, de forma mais agressiva. Eu acho que essa fronteira foi bem definida. O estudo metabólico mostra que depois de 2 Hz, você não tem mais mecanismos de compensação cerebral para aguentar uma descarga dessa frequência. Então, você já começa a ter alterações no fluxo sanguíneo cerebral, consumo de oxigênio, temperatura. Então, também é um marcador bem importante disso. É interessante. Nós temos... É interessante, só para completar, que algumas coisas estão definidas, e a ideia da terminologia é justamente você colocar isso em termos objetivos, portanto, reprodutíveis, e que permitam a comunicação entre diferentes eletroencefalografistas, as coisas que na prática clínica a gente faz. Quando, por exemplo, a gente vê um LPD que fica flutuando, aí vem um colega e pergunta, um fellow faz elétrico, a gente, nossa, mas isso é crise? Nós, frequentemente, eu vou responder, olha, não é ainda, mas está com cara que vai ser, porque a gente sente isso intuitivamente. Mas no momento que você define isso em bom inglês, né, não em bom português, você pode explicar de uma forma objetiva. Da mesma forma, esses modificadores, como modificador mais F, que é de atividade rápida, se você vê um LPD com modificador mais F, eu sempre brinco, é mais F de mais feio, né? Porque é um LPD feio. É um LPD que você fala, não é crise ainda, mas tem um risco alto de ser crise. E, de novo, quando você coloca isso em termos objetivos, é muito mais fácil de você comunicar. Com relação ao diagnóstico de crise eletrográfica e estados eletrográfico, eu acho que a discussão do contínuo é super interessante, porque diz justamente isso. São padrões em que, quando nós, como eletroencefalografistas, somos perguntados se é crise, se é status, a resposta mais honesta é: pode ser, um status epilético possível, é uma crise eletrográfica possível. Em outras palavras, pode ser uma crise, pode ser um status. Daí para frente, toda a conduta deve ser tomada levando-se em conta esta possibilidade, mas não essa certeza. E no eletrocontínuo a gente frequentemente vê que isso é verdade, né? Ah, sim. Esses padrões se alternam ao longo do tempo. Nós temos uma pergunta aqui do Pedro Oliveira. Ele agradece a vocês, foi uma excelente aula. Na busca de correlação de padrões eletrográficos com as causas do insulto neurológico, é possível que os LPD assíncronos e os UIPD sejam predictivos de encefalite de causa autoimune? Ótimo, Pedro. Olha, eu te diria que sim, é possível, mas não temos nenhuma evidência para afirmar isso. Ano passado foi publicado, na mesma revista que está publicado aí essa terminologia, que é Journal of Clinical Neurophysiology, uma discussão, um trabalho retrospectivo do consórcio norte-americano sobre os padrões em encefalite autoimune. Até onde eu sei, é o maior trabalho sobre eletroencefalite autoimune. E o único padrão que eles encontraram que é preditivo de um diagnóstico, especificamente da encefalite por anticorpo antirreceptor de NMDA, são os Extreme Delta Brushes. O trabalho não é ótimo, tem uma série de problemas, mas é o que nós temos. Então, Extreme Delta Brush, preditivo de anti-NMDA, virtualmente patognomônico de anti-NMDA. O IPD é muito raro, é muito, muito raro. Quem de vocês encontrar um IPD, por favor, guarde, mande para a gente, registra, porque é um padrão muito raro. LPD assíncrono é raro. BIPD é raro. O próprio BIPD, que a gente fala como se fosse uma coisa que a gente vê todo dia, não vê. Naquele artigo que eu mostrei o gráfico, se vocês perceberam, não havia BIPD no gráfico. Por que não há? Porque no consórcio americano tinha tão pouco caso de BIPD que não deu para tirar nenhuma conclusão. Então eu fico pensando que o IPD, dificilmente a gente vai chegar a uma conclusão firme sobre o que significa o IPD,
porque são padrões muito raros. Mas, encefalite autoimune, a gente sabe, acaba cursando com as coisas mais esquisitas. Então é possível. Por exemplo, aquele caso que eu mostrei de um LPD assíncrono mais F, é de uma encefalite autoimune. Um caso. Mas fica a lembrança e faço um novo pedido. Quem registrar o IPD ou MFPD, por favor, guarde, me mande, que eu agradeço, para a gente mostrar em aula sempre. Se você me permitir uma complementação, no autoimune talvez nem tanto, porque o autoimune geralmente tem um padrão mais contínuo ictal e indictal no início, mas certamente, se você vê isso numa suspeita de herpes, vai ser, mesmo antes da crise. É um padrão bem típico do início de uma encefalite por herpes, esse padrão aí bem evidente nisso. Então, eu acho que vale isso. E o Extrema Delta Brush tem uma seção dedicada a isso, eles fizeram um trabalho de definir. Sim. Porque, na minha experiência, é difícil você já achar o Extrema Delta Brush quando uma pessoa que está tomando, por exemplo, midazolam em dose alta. Ele tem uma atividade rápida em todo o traçado, e aí você fica, ou você tem um artefato em todo o traçado, você fica, mas ele está caindo em cima da onda lenta ou não? E eles se dedicam exatamente a definir quando é e quando não é. Eu acho que é um trabalho bem bacana nisso, e a gente vai, talvez, quando achar isso, que também não é muito frequente, né? A gente vai ser bastante. Nós temos uma outra pergunta da Priscila Conceição, que ela também dá parabéns para você por uma aula maravilhosa, e eu só posso concordar com ela. Em um paciente com redução do nível de consciência apresentando crises eletrográficas menos de 20% de um período de 60 minutos, você interpretaria da mesma forma que um contínuo ictal interictal? Não, Priscila, pelo simples motivo que crises eletrográficas definidas não são um dos padrões do contínuo ictal interictal. Justamente o nome ictal interictal é porque é um contínuo que não é claramente ictal, mas que pode ser ictal. Então, é o caso das crises eletrográficas possíveis. No caso de crises eletrográficas perfazendo menos de 20% do traçado e que em nenhum momento duram mais do que 10 minutos continuamente, a gente só não vai poder dizer que é um status epiléticos eletrográfico, mas nós vamos poder dizer que são crises eletrográficas. Eu não falei de crise status eletroclínico, mas é sempre bom lembrar. Nesse caso, por exemplo, de contínuo ictal interictal, se você faz o teste terapêutico, que é sugerido pelos próprios autores, e você tem uma melhora clínica e eletroencefalográfica, confirmando que a alteração que a gente estava vendo, a alteração da consciência, era correlacionada ao padrão que a gente chamou de contínuo ictal interictal, por definição, ele não é mais contínuo ictal interictal. Ele é um padrão ictal. Por quê? Melhorou clínica e eletroencefalograficamente com uma droga antiepilética. Então muda de padrão, vira um ritmo ictal definido. Mas, respondendo a sua pergunta, não. Abaixo de 20% você só não vai poder falar que é status. Mas não é do contínuo, porque é crise. Se é crise definida, não é do contínuo. Aproveitando esse gancho, uma coisa que frequentemente a gente faz na UTI para tentar esclarecer essa dúvida é fazer um midazolam endovenoso, uma dose baixa, 1, 2, 3 miligramas. Você acha que nesse traçado que você tem aí, que não chega a caracterizar uma crise eletrográfica, nem o estado de mal, fica no contínuo ictal, a limpeza do traçado usando o midazolam vai te confirmar realmente que esse padrão merece um tratamento mais agressivo, ou se ele não se mudar, você também vai agir do mesmo jeito? Olha, o teste terapêutico com midazolam em dose baixa eu acho ótimo, porque é uma droga fácil de usar. Tem um problema, melhorar o eletro e não melhorar a clínica não ajuda, porque a gente continua sem saber. Lembrando que isso é um estudo clássico, até do final do século XX, se você der benzodiazepínico intravenoso para onda trifásica, encefalopatia hepática, o eletro fica bom. O paciente fica péssimo, mas o eletro melhora. Então, o que a gente está vendo de clínica nesses pacientes? Alteração da consciência. Então, existem raros casos, e veja, são raros mesmo, de novo, daquela categoria de casos, quando a gente vê, a gente guarda, registra, porque são raros, em que uma dose baixa de midazolam, ou às vezes uma mera infusão de fenitoína ou levetiracetam, limpa o eletro e o paciente melhora ao mesmo tempo. Nesse caso, você confirma o diagnóstico de um padrão ictal.
que pode ser crise, pode ser status, mas você confirma esse diagnóstico. Mas a depender de uma melhora clínica associada. Só a melhora do eletro, a gente fica no mesmo lugar que a gente estava antes. Não vai nos ajudar muito. Obrigado, Luiz. Temos uma pergunta aqui do Jorge Malveira. Ele dá parabéns a você e pergunta qual é o impacto que você espera no diagnóstico e na estratégia terapêutica do estado de mal a partir da nova terminologia. Obrigado, Jorge. Eu acho que vai ter um impacto positivo no sentido de ajudar a uniformizar algumas condutas. Veja, a terminologia de 2012, que para todos os efeitos é o que a gente que faz eletroTI a gente usa, não trazia um comentário sobre o diagnóstico de crise e de status, o que é estranho, porque é uma situação que a gente se vê confrontado toda hora, né? É a pergunta que nós mais recebemos, isso é uma crise, isso é um status? A partir do momento que você define claramente o que nós podemos e devemos chamar de crise, a partir do momento que você quantifica essas crises, 10 minutos ou 20% do traçado, para a gente poder dizer que é um status eletrográfico. A partir do momento que você define que existe uma série de padrões que também são objetivamente definidos, do contínuo equital entre equital, em que a resposta é pode ser crise, pode ser status, isso, o Silvado comentou, facilita muito a comunicação com os intensivistas, com os neurologistas clínicos. E se a gente consegue, de uma forma mais objetiva, transferir, ou seja, comunicar esses achados, a gente com certeza ajuda a, pelo menos, uniformizar o tratamento. É uma situação muito chata quando a gente tem que falar que pode ser crise, porque aí, frequentemente, a gente vai ouvir assim, não, que pode ser crise, eu já sei, né, que pode ser crise, por isso que eu pedi o eletro. Frequentemente a gente ouve isso, mas tá bom. Mas se você tem um padrão que claramente é definido no contínuo equital e intelectual, você fala, olha, é um padrão que confirma essa possibilidade. Mais um pouco, a gente pode dizer que é, e frequentemente, o eletro contínuo é que vai trazer essa resposta. Mas respondendo a sua pergunta, Jorge, eu acho que ajuda sim. A partir do momento que você tem critérios bem definidos ou objetivos, você pode comunicar melhor, uniformizar o tratamento e, claro, que todos nós desejamos, melhorar o desfecho desses pacientes no final do dia, né? Eu queria aproveitar também essa e perguntar para você que estratégia a gente deve lançar para que isso seja do conhecimento dos neurologistas e dos intensivistas e não seja somente uma linguagem secreta entre nós, eletrocefalografistas. Porque esse é o desafio. Essas pessoas têm que saber isso. É óbvio que eles não precisam saber tudo. Talvez a gente tenha que fazer um sumário das 10 coisas mais importantes que eles precisam saber. E aí tentar fazer a divulgação. Qual é a estratégia que a gente vai fazer para vender essa terminologia para os intensivistas e os neurologistas? Porque os intensivistas têm que tomar a decisão de fazer o tratamento. O neurologista chega depois, né? Pois é. Olha, essa é uma estratégia de tanto é difícil que eu acho que no mundo inteiro as pessoas têm essa mesma dificuldade. Quem conversa com pessoa que faz eletroTI mundo afora, sabe que a gente tem uma realidade que é essa brasileira, em que a gente faz o eletro, mas a gente acaba não definindo a conduta, mas existem outros lugares, alguns centros nos Estados Unidos, que quem toma a conduta das crises, do status, é o pessoal do eletro, até por entender que essas pessoas são mais experientes com isso. Eu já pensei nisso várias vezes, sabe, Silvado? Eu acho que o que a gente precisava era uma forma de traduzir isso, uma tradução, literalmente, uma tradução neurofisiológica, neuroclínica, neurofisiológica, medicina intensiva. Uma tradução. Não adianta a gente chegar e falar contínuo, equital, interictal para o intensivista. É muito bonito, a gente vai ficar com uma cara de sabe muita coisa, mas não adianta. Precisa haver uma tradução no sentido de frente a esse padrão, quais são as possibilidades terapêuticas. Frente àquele padrão que eu posso dizer que é crise, precisa dar remédio. Quanto remédio que vai dar? Aí depende do protocolo de cada serviço. Mas a minha estratégia, Silvado, seria, por exemplo, escrever, não propriamente um dicionário, mas uma tradução, vamos dizer, uma tradução com adaptação do neurofisiologiquez para o neurologiquez e para o intensiviquez, se você me permite a ousadia. Porque é a única forma da gente conseguir comunicar isso de uma maneira mais adequada.
Fica aí o convite para quem se animar a fazer isso, porque ia fazer muito bem para o cuidado desses pacientes, com certeza. Muito obrigado, Luiz. Nós estamos, acho que tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? No momento não tem nenhuma pergunta registrada. Então, Pedro, você gostaria de fazer alguma pergunta aí? Fabiola, que estão aparecendo aqui. Não, primeiramente, parabenizar de novo o Luiz, foi bastante didático. A gente, muitas vezes, na prática, eu não faço EEG contínuo, mas faço EEG em UTI, eu acho importante essa linguagem, mas muitas vezes eu tento substituir isso com uma boa correlação eletroclínica. Dependendo do intensivista, né, o intensivista segue as nossas orientações. Eu não sei se adiantaria, né? Assim, quando você faz aquela parte final de correlações eletroclínicas, talvez a gente conseguisse, quem sabe, traduzir, né? Sim. A conduta necessária. O que vocês acham? Sem dúvida, Pedro. Eu acho que a gente pode sempre... Claro que depende do contexto que você trabalha, depende do ambiente, depende de quem está do outro lado, né? Mas o que eu faço no hospital, por exemplo, muito frequentemente, é quando tem esses padrões esquisitos, eu falo direto com o intensivista, eu ligo, eu vou no TI e falo, olha, eu não posso escrever aqui... Eu chego a falar assim, Pedro, eu não posso escrever que são status epiléticos, porque não há critérios suficientes para dizer isso. Mas, na prática, eu acho que você deveria considerar como tal, ou com uma forte possibilidade, e fazer alguma coisa com isso. E do outro lado também é verdade, às vezes você vai lá e dá um laudo de um LPD de baixa frequência, ficando meio crônico, e se você escreve isso, às vezes você vai ler o prontuário, e o pessoal está aumentando o remédio, intoxicando, aí olha, você chegar e fala assim, não, olha, esse LPD, baixa frequência, sem modificar isso, dá para tolerar, dá para esperar, dá para observar. Ou seja, como eu tenho um contato muito grande com os intensivistas, eu consigo fazer isso. Se a gente não tem uma ideia, é escrever essa correlação. Escrever e tentar, de alguma forma, traduzir esses achados para uma linguagem que seja mais acessível para o intensivista e para o neurologista. Eu tenho tido sorte de pegar colegas intensivistas que são abertos, assim, que ligam, né, que seguem as nossas orientações. Isso, às vezes, não é possível, né? Eu queria só ler aquela pergunta, aquela pergunta que eu fiz dos padrões de LPDs assíncronos. Na verdade, tem o IPD realmente não, mas eu tenho a impressão de já ter visto, mas a gente não se liga muito na descrição detalhada. É porque, assim, eu extrapolei, porque em casos de encefalite autoimune, eu já vi crises, né? Crises eletrográficas durante o registro, em regiões distintas, de uma maneira quase assíncrona. Por exemplo, me lembro de ter visto num paciente uma crise na região temporal posterior direita e, ao mesmo tempo, na região occipital esquerda. Eu me lembro disso. Entendi. Eu acho que traduzindo até um caráter multifocal, bilateral da doença, né? Eu acho que tem tudo a ver. A única coisa é aquilo, são padrões tão raros que eu acho que vai ser tão difícil tirar uma conclusão com alguma base estatística disso. A gente vai ficar baseado em relatos de casos, como esse que você está contando, por exemplo. É a tentativa de superar as nossas limitações de investigação, porque a gente se baseia em vários critérios para um caso autoimune, um status evoluir para super refratário de começo, que a gente tenta ser o agressivo o mais precoce possível, mas realmente é difícil. Eu acho que o que a gente tem hoje é Extreme Delta Brush, que realmente eu acho que ajuda. Só para completar aqui... Oi, Pedro. E que parece que, apesar de ser patognomônico, mas ele já aparece quando a coisa está feia, né? Pois é. Não é tanto assim, né? Até a respeito do que a gente estava conversando, a Silvânia está perguntando aqui se eu costumo explicar na conclusão do laudo a interpretação do achado. Bom, em eletro de UTI, em eletro de paciente crítico, frequentemente explico, frequentemente faço um comentário. Como o Pedro comentou, uma correlação eletroclínica frequente, ou comunico diretamente, ou escrevo, mas eu acho que, de fato, não adianta nada você dizer assim, olha, tem um LPD mais R no temporal direito e, ocasionalmente, um GPD de alta frequência. Bom, isso não quer dizer nada. Isso, absolutamente, para quem não faz eletro, não quer dizer nada. Então, eu acho que é nossa obrigação, óbvio, descrever de uma maneira objetiva, mas mais do que escrever e descrever o laudo é comunicar o achado de uma forma que seja
compreensível. O Jorge está comentando aqui que, para os plantonistas, eles descrevem achados anormais aqueles que exigem intervenções ou adaptações imediatas. Sem dúvida, se você está vendo um eletro de UTI que não tinha crise e começa a ter crise, você tem que comunicar e comunicar rápido. E uma normalidade com correlação clínica evidente, que só exige observação ou repetição futura. Claro, acho que é o caso, por exemplo, de um LPD de baixa frequência num paciente que já está tratado. O que você vai fazer com isso? No primeiro momento não vai fazer nada. Você vai observar, vai repetir, vai acompanhar. Mas isso, eu acho que os intensivistas, mesmo neurologistas, não têm a obrigação de saber. Por isso, a gente, em UTI, eu costumo sempre escrever, ligar, comunicar, porque é o que a gente pode fazer para ajudar. Porque senão... Agora, tem pessoas que são mais fechadas, eles não querem ouvir. Não... Aí eu acho que uma experiência boa, eu trabalho em 2 hospitais diferentes, a gente faz eletro de UTI contínuo nos 2, e um tem 5 UTIs, outra tem 4. E cada UTI tem uma lógica diferente, um estilo diferente. A coisa que eu acho que rende mais, isso que eu sugiro, quem faz muito exame de UTI, é ir na UTI. Ir de manhã na UTI com o cara que realmente, geralmente durante o dia, que estão aquelas pessoas que tocam o doente, e você lá explicar por que ele pediu, porque muitas vezes a gente também não sabe o que ele está pensando. E quando você chega lá, você vê que a dúvida dele é totalmente diferente do que você achou que era. Explicar essa coisa, olha, não precisa, vamos esperar, vamos repetir esse exame. Eu sou da linha que os neurofisiologistas têm que usar mais a parte clínica do nome. E a parte clínica, principalmente nesse exame de UTI, você tem que entender qual é a pergunta que ele está fazendo. Às vezes a pergunta que ele está sabendo é só ver como é que está a atividade de fundo. E a gente complica. Então, eu acho que essa coisa, o conselho que eu dou para todo mundo é que procure abrir essas portas da UTI. Isso vale a pena ir lá e explicar para a pessoa, olha, o exame está aqui, deu isso, não tem crise, felizmente, será que ele está usando? Esse aspecto é que vai abrir essa porta, tanto para você entender o que o doente tem, quanto para eles entenderem o que você pode dar para eles. Porque vários deles, e todos nós temos essa experiência, daquele cara que pediu o elétrico, ele nem sabe para que ele pediu. Ele pediu porque achou que tinha que fazer. E aí vem aquele papel, ele não sabe o que fazer também com aquilo e não... Então, a sugestão que eu acho é abrir essas portas. Eu acho que falta... Podemos fazer um desafio aí para o grupo de eletrocefalografia da SBNC, fazer um glossário simplificado do que é importante saber nessa linha de frente, o dicionário ali de bolso, assim, a coisa prática, o que é critério de UTI, quando você falar, diz, olha, não vai porque tal isso, acho que isso seria o caminho que a gente teria para conseguir abrir essas portas e não ficar aquela pessoa que está num canto, que é no laboratório de eletro, e aquela pessoa que está no UTI lá, e aí essa linguagem criptografada passa para lá, aquele monte de siglazinha que vem na requisição, que tem um monte de nominho bonitinho, que nem você sabe o que ele quer e ele não sabe o que você está dizendo. Essa seria a sugestão, para a gente abrir as portas da UTI, se oferecer para ajudar, e com isso a gente também valorizar o nosso método. Passar a ser um método realmente que serve para ajudar o paciente a diminuir o risco dele fazer lesão. Tem mais uma pergunta aqui. Luiz, parabéns pela exposição. Como tem sido a experiência de vocês com benzotriol? Nos registros com contínuo ictal e interictal, a taxa de conversão para status é baixa ou alta? Boa, Thiago, obrigado. É a taxa de conversão no sentido que quando a gente faz um benzo, a gente fala, nossa, era um status. Vou te dizer que não é alta nem baixa, é muito baixa. O que acontece, Thiago, é que muito frequentemente, quando a gente faz isso, o eletro melhora. Mas o paciente que estava com alteração da consciência continua. E aí a gente não consegue afirmar. Aqueles casos, o famoso levanta-te anda, né, que você faz um benzodiazepínico, e o eletro melhora na hora, e o paciente melhora na hora, eles são raros. Olha, a gente faz muito eletro contínuo no hospital, no Einstein, onde eu trabalho, muito. A gente vai ver muito caso de alteração da consciência com eletro alterado. Então, a gente vê com alguma frequência isso. Tiago, os casos são tão poucos que, se me perguntar, eu lembro quais são os casos que eu vi, sei lá, no último ano. Lembro dos pacientes. Porque essa resposta de, uau, melhorou o eletro, melhorou o paciente, é raro. Melhorar o eletro é super comum. Você faz, o eletro melhora, depois piora, aí melhora, e fica naquela.
E aí tem um grande confundidor, né? O benzodiazepínico tem essa característica, você faz e se for para melhorar, melhora na hora. Mas tem aqueles casos do contínuo equital, intra-equital, ou não, ou casos com padrões rítmicos e periódicos que nem correspondem ao contínuo, em que você começa a tratar, por exemplo, com fenitoína ou levetiracetam, mas você começa a corrigir o sódio e tratar a infecção urinária e compensar a glicemia, aí depois de 1 ou 2 dias o paciente melhora, o eletro melhora, e alguém pode falar, nossa, foi o remédio, portanto era um status. Não dá para falar isso, né? Porque é uma coisa cheia de confundidores. Então, aquela resposta bacana, como você chamou, achei interessante, taxa de conversão. A taxa de conversão é bem baixa. É bem baixa. Na hora, com benzodiazepínico, aquela bonita de se ver, pouco, bem pouco. Tem um outro confundidor aí, né, que hoje, na maior parte dos pacientes que estão em UTI, eles estão com algum tipo de sedação, né? Sim, também vai descobrir sim, essa resposta. claro. E eles têm uma doença sistêmica ou cerebral que também não deixa eles estarem acordados e lúcidos. Isso fica muito bonito quando a gente vê, mas de um modo prático, você falou, é verdade. Às vezes, só tirar o meropenem, o paciente melhora. Já limpa o traçado, já melhora o nível de consciência, mas o resto da doença dele está comprometendo. O intensivista tem essa dificuldade de dizer assim, eu tratei a crise, melhorou o eletro, não adiantou nada no paciente. E aí, novamente, aquele papel de conversão de explicar para ele, bom, mas o cara fez uma HSA recente, está com hematoma cerebral, está com edema, ele não vai acordar de uma hora para outra. O 105 está infectado, ou seja, essa coisa do padrão do eletro, uma coisa que eu não comentei, mas eu sempre falo lá com os meus colegas do ICE, com os fellows, né? Todos esses padrões que a gente vê em eletro e UTI, todos eles, todos. Na verdade, a gente tem que lembrar que tudo isso foi importado do mundo da epilepsia. A maioria de nós aqui também foi importada, vamos dizer, do mundo da epilepsia. Mas todos esses padrões, eles foram inicialmente vistos, observados, os padrões que eu digo, as descargas, as ondas lentas, em pacientes com epilepsia. E os neurofisiologistas clínicos, e principalmente os neurologistas, têm um vício de achar que são mundos parecidos. Não são. São mundos completamente diferentes. A gente não está falando de um paciente com epilepsia, por exemplo, um status de ausência. Paciente com epilepsia. Aí, Thiago, a gente dá, 1 miligrama de midazolam, limpa o eletro, o paciente volta a falar com a gente lindamente. Isso a gente vê no mundo da epilepsia. No mundo da UTI, são tantos os confundidores que é muito difícil a gente ter essa resposta. Ainda mais, como o Silvio disse, tem a questão da sedação, isso tudo complica muito. Então, eu acho que não estou dizendo que não tem que ser feito, em algumas situações vale super a pena fazer, mas é frustrante, no sentido que raramente a gente vai ver uma resposta bacana. Bom, eu acho que, não havendo mais perguntas, eu só posso agradecer ao Luiz por ter feito essa brilhante apresentação para a gente e agradecer a todos os 66 que persistiram até o finalzinho. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado aos 66. Isso é muito bom, porque realmente mostra que tem um grupo bom de gente interessada nisso. E transferir a palavra para o senhor presidente, Carlos Marrone, para os comentários finais. Para variar. Cara, esses PD de vocês, eu pensei que fosse IDP, mas não era, né? Não tinha nada de nervo periférico, né? Tá bom. Mas, cara, muito legal, bacana saber esse tipo de coisa. E eu estou tentando fazer uma analogia daquilo que eu faço, por exemplo, essa história de vocês conversarem, aquilo que o Silvio falou, descer ou subir, ir lá na UTI. Eu estou pensando na monitorização intraoperatória, né? Ou seja, se eu disser para o cara que o cara tem uma descarga neurotônica no facial X lá de tantos hertz, o cara vai dizer, tá, e daí? É verdade? E daí? E daí? Tá, e daí? O que eu faço? E ali eu tenho que te dizer na hora, né? Olha, vai ter lesão, cuidado e pronto, né? Então, tira já daí essa pinça. Tira. Eu sempre brinco, né, que o neurocirurgião é Deus, né? Mas o que dizer do cara que diz para Deus parar de mexer, né? Então, isso é bom. Muito bem, pessoal, muito obrigado, realmente excelente. E semana que vem nós temos, então, arbovirose e acometimento do sistema nervoso periférico. Pessoal, muito obrigado. Pedro,
Silvado, Luiz Otávio, todo mundo, e nós atingimos 84 pessoas, tá? Certo? E persistiram 66 até o final, mas Mais de 80. 84. Abraço para todos, felicidades. Tá bom, Obrigado, tchau, um tchau para abraço. todos. Obrigado aí. Silvado, obrigado, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau, Sandra. Boa noite, Tchau, Sandra. Sandrinha.